Amém, meus irmãos. Que música maravilhosa. Obrigado, coro, por essa mensagem que abre nosso coração para prestarmos este momento de reflexão na palavra do Senhor. Lições da ceia do Senhor. Marcos 14, de 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque é com alegria, mas também com temor e tremor, Deus, que nos colocamos diante da Tua presença para pregar a Tua palavra, Senhor. Que ela fale ao coração do Teu servo, que ela fale ao coração do Teu povo que aqui está, Senhor, porque a Tua palavra, ela é tremenda, Senhor, e ela tem poder para transformar a nossa vida. Fala conosco, Senhor. Humildemente te peço, em o nome de Jesus. Lições da ceia do Senhor. Há coisas que é muito importante nós relembrarmos, meus irmãos, como servos de Deus. Qual o significado da ceia do Senhor? O que ela representa para nós? Num sentido mais antigo, mais abrangente hoje, meus irmãos, mais amplo hoje. A ceia do Senhor deve ser para cada um de nós um relacionamento diário e constante com Jesus Cristo. Desde o dia em que nós abrimos a porta do nosso coração e deixamos Jesus entrar, nós passamos a usufruir de intimidade com o Senhor. Que privilégio para nós! A respeito disso, João, lá na ilha de Patmos, na visão do Apocalipse, ele disse o seguinte, no verso 3:20, Apocalipse 3:20, Eis que estou à porta e bato, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei no trono com meu Pai no seu trono. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que privilégio podermos cear com Jesus todos os dias, conversar com ele todos os dias. Mas o que representava a Páscoa para os judeus? Momento em que Jesus, como judeu que era, estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Para os judeus, a Páscoa era a celebração memorial de uma vitória passada. Mas Jesus estava ali agora instituindo uma nova ceia, uma nova celebração, que seria a celebração da sua morte. Foi na celebração da Páscoa que Jesus, momentos antes do seu Calvário, instituiu então o memorial da ceia do Senhor. Na refeição da Páscoa, serviam-se alguns ingredientes, entre eles, ou estes 3 ingredientes, servia-se um cordeiro assado, um pão asmo e ervas amargas. Isso está registrado lá em Êxodo 12. Jesus instituiu a ceia do Senhor com apenas 2 elementos. Então, naquele momento de celebração da Páscoa, Jesus instituiu a ceia com 2 elementos apenas, o pão e o vinho. Mas o significado dos elementos lá da Páscoa dos judeus era o seguinte: o cordeiro lembrava o povo de Israel do sangue colocado nas ombreiras e nos umbrais das portas do Egito, para que o anjo da morte não matasse o primogênito daquela casa. Então, em cada casa que o anjo da morte passou, havia ali o sangue do cordeiro derramado nos umbrais das portas, os anjos passavam direto e houve salvação naquelas casas por causa do sangue do cordeiro. O pão lembrava que haviam saído às pressas, pois depois de dura resistência do faraó, era um pão sem fermento, era um pão puro, para que lembrasse a dureza da vida que o povo enfrentou lá no deserto. E ervas amargas traziam à memória o sofrimento do povo
como escravos de Faraó. Ainda bem que Jesus não instituiu ervas amargas na sua ceia. Ainda bem que apenas o pão e o vinho. Seria talvez difícil para nós, ervas amargas no momento da ceia do Senhor. Sábio, como sempre o Senhor foi, assim instituiu a ceia, apenas retirando o sangue do cordeiro, derramado na cruz, e colocando ali também o pão, simbolizando o seu corpo. Mas eu quero convidá-los neste momento, meus irmãos, para juntos entrarmos no cenário daquela ceia e cearmos juntos com Jesus daqui a pouco. Coloque, minha querida irmã, por favor, na ceia, está ali a ceia. E Jesus com os seus discípulos, se preparando para aquele momento tão precioso e já com eles compartilhando a ceia do Senhor. Esses discípulos, queridos, nomeados por Jesus, trazem para nós algumas lições muito importantes. Vejam os personagens que compunham esta mesa, está registrado lá em Marcos 3, vejam aí, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, e um segundo Tiago, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que depois foi quem o traiu. Então, olhando para esta cena que vocês estão vendo, para esta linda imagem, nós podemos afirmar que aqui está uma igreja que Jesus organizou a dedo, depois de muito tempo em oração diante do Senhor. Jesus, então, escolheu e organizou esta igreja para instruir estes homens, só para a nossa compreensão. Mas uma pergunta, esta igreja era perfeita, meus irmãos? Estes homens passaram 3 anos intensos com Jesus e vivenciaram coisas incríveis com o Mestre. Vejam só, eles viram a água ser transformada em vinho, eles viram Jesus acalmar uma tempestade, eles viram a multiplicação dos pães, eles viram a libertação de 2 endemoniados, eles viram a cura da mulher que foi curada porque ela tinha um fluxo de sangue já há 12 anos, eles viram Jesus realizar o milagre da ressuscitação, quando ele ressuscitou a filha de Jairo, e também ressuscitou Lázaro. Os discípulos tiveram o privilégio, vejam bem, meus irmãos, de ouvir o maior sermão que já foi pregado na história da humanidade, pelo seu conteúdo, que foi o Sermão do Monte. Lembram-se? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eles ouviram aquilo ali, e todo o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Estes homens, então, depois de 3 anos convivendo com o Mestre, ouvindo o que ouviram e vendo o que viram, eles deveriam ter se tornado melhores crentes e uma igreja quase perfeita. Não é verdade, meus irmãos? Imaginem conviver fisicamente com o Mestre, vendo essas coisas todas. Mas foi assim que aconteceu? Não, não foi assim que aconteceu. Ele foi traído pelo discípulo que estava ao seu lado. Ele foi abandonado quando mais Jesus precisou deles. E os discípulos viviam constantemente discutindo entre si quem era o maior, a ponto de, no momento da ceia, ele sair da mesa e começou ali então a lavar os pés uns dos outros, dizendo: olha, se eu que sou o rei dos reis, Senhor dos senhores e mestre como vocês me chamam, e eu lavo os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ah, meus irmãos, que lição, que mensagem de humildade. E é interessante que eles reivindicavam também constantemente para si o privilégio de se assentarem à direita ou à esquerda do Pai, lugares de honra lá na eternidade. Eu quero sentar-me à sua direita, eu quero sentar-me à sua esquerda, porque eu mereço estar neste lugar. Meus irmãos, os homens sentados aqui naquela mesa, para que nós não nos tornemos juízes, eles são muito parecidos, sabe com quem? Eles são muito parecidos comigo e com você também. Comigo e com você também. Você pode jogar a câmera só em mim aqui e projetar lá, por favor? Os discípulos são muito parecidos comigo. Eu preciso sair naquela tela ali, é possível? Vê se é possível. Os discípulos são muito parecidos comigo. Está aqui, ó.
muito parecidos comigo. Dê uma passadinha na câmera aqui no nosso auditório, é possível também a gente projetar ali. Observe, meus irmãos, os discípulos daquela ceia também são muito parecidos com você, com você. Nós não temos o direito de criticá-los porque querem ver uma coisa. A semelhança daqueles discípulos, quantas vezes nós negamos a Jesus com as nossas atitudes e com as nossas palavras? A semelhança daqueles discípulos, quantas vezes nós abandonamos o Mestre e abandonamos a igreja? A semelhança daqueles discípulos, quantas vezes nós disputamos lugares especiais no reino de Deus? Quanta vaidade há na igreja do Senhor, meus irmãos. A semelhança daqueles discípulos, quantas vezes nós discutimos quem é o maior no nosso meio? E a semelhança daqueles discípulos, quantas vezes nós vivenciamos os milagres de Jesus? Vejam quantos milagres Jesus já fez na sua vida, meu irmão, na minha vida também. Mas estes milagres não são suficientes para nós aperfeiçoarmos a nossa fé. Basta vir uma nova adversidade e nós enfraquecemos. Aplicação importante aqui, meu irmão. A semelhança da igreja pastoreada por Jesus, ela não era perfeita porque os discípulos não eram perfeitos. A nossa igreja, mesmo sendo de Jesus, não é perfeita porque nós somos imperfeitos. Lembre-se disso, queridos. Mas somos remidos pelo sangue de Jesus, não devemos nos conformar com a nossa imperfeição, e o Senhor nos ama profundamente, assim como Ele amava os seus discípulos e amou-os até o fim, até o fim. Por este motivo, queridos, pelas fraquezas dos discípulos e pelas nossas fraquezas também, foi que Jesus precisou vir a este mundo, como nos diz a palavra de Deus em Romanos 3, de 23 a 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabem qual é a grande lição que a ceia nos transmite? Além de nos lembrarmos que a volta de Jesus se dará certamente, é que todos nós precisamos de Jesus. Aos participantes da ceia nos lembremos que nós somos pecadores. Em Jesus temos perdão dos nossos pecados. O seu corpo foi colocado na cruz do Calvário, o seu sangue foi ali derramado por mim e por você também. E nós devemos nos lembrar sempre disto e celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha, conforme disse Paulo em Coríntios. E certamente o Senhor voltará. Voltemos para o texto da ceia, partindo para a conclusão. E quando comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. O Senhor abençoou o pão. Sabe qual foi a bênção, segundo comentaristas, que o Senhor ministrou ali? Ele ministrou ali a bênção no judaísmo, naquele momento da ceia. Segurando o pão, ele disse o seguinte: bendito és tu, Rei do mundo, que fizeste a terra produzir pão. Bendito és tu, Rei do mundo, que fizeste a terra produzir pão. Que coisa linda! E a seguir, então, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças também, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele, e então lhes disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. O sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, meus irmãos, nos purifica de todo o pecado. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Qual foi o hino que eles cantaram, meus irmãos? Há uma sugestão também dos comentaristas, porque se tratava da Páscoa, do momento da celebração da Páscoa, e naquele momento ali eles cantavam o Halel,
que são os salmos do 116 ao 118. Era o momento, então, que era cantado este salmo. Vejam que lindo, imaginem a ceia, Jesus e seus discípulos, e aqui isso é uma sugestão, não é uma afirmação, cantando, então, o Salmo 116, 1 e 2. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Salmo 117, imagine Jesus e seus discípulos cantando, celebrando ao Senhor. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Salmo 118, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quanta coisa maravilhosa, irmãos. Quantas lições preciosas na ceia do Senhor nós podemos usufruir neste momento. Queridos, houve uma sugestão e uma reflexão pessoal, isso aqui, a respeito do cheiro do sangue de Jesus. Isso é figurado, obviamente, irmãos. Mas sabe, queridos, eu creio que o cheiro do sangue de Jesus, ele cheira a perfume. Sabe por quê? Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 2,15. Isso é só uma sugestão, repito. Ninguém saia por aí dizendo que o pastor disse que o sangue de Jesus tinha cheiro de perfume, começar a usar sangue. Misericórdia, tá? Misericórdia. Mas vejam que coisa linda. Porque nós somos para com Deus, 2 Coríntios 2,15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Depois que conhecemos a Jesus e entregamos a nossa vida verdadeiramente a Ele, não podemos mais, queridos, ser as mesmas pessoas. Jesus transforma o nosso interior de tal maneira que nós passamos a exalar o seu bom perfume, como diz os versos 2 que acabamos de ler, de 2 Coríntios 2,15. Onde chegamos, queridos? Que tipo de cheiro nós exalamos? Nos ambientes que nós estamos presentes, exalamos aquele servo, aquela serva que tem comunhão com Jesus, que foi transformada por Jesus, lavada por Jesus e exala o perfume de Cristo Jesus, ou o lugar onde você chega azeda o ambiente. Essa é uma reflexão importante para nós nesta manhã, enquanto participamos com alegria da ceia do Senhor, e que apliquemos estas lições ao nosso coração. Que Ele nos abençoe.